Oi pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e hoje o Denner, o meu noivo, tá aqui junto porque a gente vai falar de Harry Potter e a Câmara Secreta. Sim, esse é o segundo vídeo do nosso projeto de Relendo Harry Potter e a gente vai falar sobre as nossas partes preferidas e algumas diferenças grandes entre o livro e o filme. Eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo! Lembrando que eu não li todo o livro nessa versão nova. Eu li algumas partes aqui e algumas partes aqui nessa versão em inglês. Então, porque eu sou doida. Então, primeiro a gente vai começar com algumas diferenças que mais chamam a atenção. A primeira diferença que deu pra perceber foi, tirando o fato que o Harry passa bem mais tempo nos Dursley do que parece, tá? E tem toda aquela parte inicial dele vivendo com os Dursley e tal. Que é uma bosta. É. A primeira é quando o Fred, o George e o Ron, eles resgatam o Harry dos Dursleys. E daí, enquanto no filme o malão do Harry tava no quarto dele, foi só pegar ele e levar pro carro, e no livro eles têm que descer a escada e ir naquele armário que ele vivia pra pegar o malão, porque ele tava trancado lá. E é uma diferença que não muda muita coisa, mas é interessante porque mostra como os Dursley estavam tratando o Harry. Não deixavam ele sair, não deixavam ele fazer o dever de casa, não deixavam a coruja sair. Então eu acho que no livro demonstra um pouco melhor como ele estava sendo tratado, porque no filme dá pra ver que ele tá sendo tratado mal. Mas ele tem todas as coisas dele e tudo mais. A única coisa que mostra no filme é que os Dursley não deixavam a coruja sair. Mas na realidade a coisa tava muito pior do que isso. É, tinham tirado a varinha dele, tinham tirado todos os livros, tudo. Então... Tem também que não mostra no filme desse jeito, depois que aquele bolo cai naquela senhora. Os Dursley, eles não colocam só uma grade na janela do Harry, eles trancam toda a porta. E isso até mostra no filme, mas ele ficava sem comer, ele chegou a ficar uns 2, 3 dias sem comer. Eles levavam comida fria pra ele por baixo da porta, assim, numa janelinha que eles tinham feito. Então, é um absurdo as condições que esse menino viveu lá. E aí, no aniversário dele, depois dele ter sido resgatado no aniversário dele pelo Ron, o Fred e o George, naquele carro voador, eles vão pra toca. E daí, no filme, dá a entender que no dia seguinte eles já vão fazer as compras de Hogwarts e no outro dia eles já vão pra Hogwarts. Pelo menos é isso que dá a entender. Mas no livro, o Harry fica lá até dia 1º de setembro. E esse tempo que ele passa lá é incrível. Ele fica fascinado pela casa, porque afinal é uma casa de bruxos. E ele nunca tinha ido pra uma casa de bruxas. Eu acho essa parte muito importante no livro, porque o Harry se sentiu tão amado e tão acolhido lá. Ai, eles deviam ter colocado no filme. É, ficaria legal, pelo menos colocar um pouquinho. Exato, porque ele realmente fala do quanto ele se sentiu bem lá. E essa é uma diferença bem grande pra mim, que eu sinto falta no filme. Outra diferença é que aquela parte que o Harry, depois dele ter ido pra Travessa do Tranco, e daí ele volta pro Beco Diagonal, e ele encontra todo mundo lá, e ele tá com o óculos quebrado, no filme quem conserta o óculos dele é a Hermione. E no livro quem conserta o óculos do Harry é o Arthur Weasley, e isso eu acho que é meio que um furo bem grande, porque... quem é menor de 17 anos não pode fazer magia fora da escola. E a Hermione faz magia no Beco Diagonal e não acontece nada. Tanto que na Ordem da Fênix ele acaba tendo problemas por causa disso, porque ele faz o feitiço do patrono fora da escola. E ele acaba indo numa audiência. E ali nada acontece. Uma outra diferença que tem é na aula de herbologia, quando eles estão falando sobre as mandrágoras. No filme, o Neville desmaia. E daí a professora Sprout fala, ele negligenciou o uso dos abafadores. Mas no livro isso não acontece. E até é bem estranho que eles fizeram isso no filme, porque herbologia era a matéria em que o Neville mais ia bem. Era a melhor matéria dele. E então, sei lá, eu acho que eles quiseram colocar um humor ali e usaram o Neville, mas ficou meio estranho. Tanto que eu não lembro se na Câmara Secreta isso acontece, mas em várias partes da história, tipo, isso salienta que o Neville é muito bom em herbologia. Outra diferença é quando o diário do Tom Riddle é roubado do dormitório do Harry. E não é explicado como, no caso foi a Gina que roubou, mas não é explicado como ela sabia que o Harry estava com o diário. Isso também é meio que uma falha do filme, porque isso fica inexplicado. Mas no livro isso é explicado, e é porque a Gina viu o diário antes de ela roubar. E ela vê no Dia dos Namorados, porque o Lockhart, ele fez um negócio... Queria melhorar os ânimos na escola, então... E daí ele contratou um monte de cupido pra ficar
enviando mensagem no Dia dos Namorados, e a Gina enviou uma mensagem pro Harry no Dia dos Namorados. E daí o Cupido foi tentar encontrar o Harry, e quando ele encontrou, o Harry tenta fugir. E daí o Cupido pega ele pela alça da mochila, e ele derruba todo o material do Harry. E é ali que A Gina vê. a Gina vê que ele tá com o diário, e daí por isso que ela vai lá e rouba. Porque no filme, ela simplesmente sabe. Ela simplesmente adivinha que o diário tava com o Harry. Uma outra diferença é mínima, mas eu vou falar, é quando a Hermione é petrificada. No filme é só a Hermione, eles não dão a entender que outra pessoa foi petrificada também, mas no livro tem uma outra menina que é da Corvinal, que ela também foi petrificada, que é a Penelope Clearwater. Então foram duas que foram petrificadas. A próxima diferença é um pouquinho grande, mas não muito relevante. Quando... O que ela fez? Ela mijou! Ela mijou! Não. Ela mijou! Bubble. Ela mijou na minha poltrona! E aí, depois que eles encontram esse papel na mão da Hermione, que é aquele texto sobre o basilisco, onde ela tinha escrito canos embaixo, eles correm pra sala dos professores pra contar pra McGonagall, e daí nesse meio tempo, eles descobrem então que a Gina foi levada pra dentro da câmara secreta. Aí isso foi de manhã, e daí eles passam a tarde toda na sala comunal e esperando notícias e tudo mais. E só de noite que eles vão atrás do Lockhart pra então ir entrar na câmara secreta, falar com a Murta e tal, enfim. Só de noite isso acontece. Outra diferença do livro pro filme, que eu não sei porque mudaram isso, porque realmente não muda nada, mas é no basilisco em si, porque no livro ele é descrito como tendo uma cor verde. Bem vibrante. Uma cor verde venenosa. É, que parece venenosa. E realmente no livro ele é uma cobra. Mas no filme o basilisco é meio zoado. Primeiro porque ele é meio cinza, né? É. Ele é meio cinza. E ele parece um dragão, ele não parece uma cobra. Verdade. Ele tem uns chifres na cabeça, ele tem uns... No resto do corpo também. Né? ele tem uns dentes que não parecem dente de cobra. Então eu acho que eles viajaram um pouco ali, eles tentaram fazer o basilisco ser, tipo, sei lá, mais imponente, mais alguma coisa assim, mas ele realmente não parece mais uma cobra. Não, basicamente eu teria ficado mais impactada se eles tivessem feito fiel ao livro, com aquele verde, do que do jeito que tá. Se eles tivessem feito que fosse realmente uma cobra. Até porque eu acho que uma cobra dá mais... Dá mais pá. Dá mais medo do que um negócio que parece um dragão, porque um dragão tu sabe que não é isso. Exato. Outras diferenças que teve ali nessa parte em que o Harry e o Ron entram na Câmara Secreta. A Câmara Secreta em si é diferente, mas eu gosto mais da Câmara Secreta do filme, porque aquelas piscininha que tem ao redor, que a água é preta, não dá pra ver o que tem embaixo, então eu tenho uma fobia com isso, de água que não dá pra ver embaixo, então me deixa muito mais impactada do que a do livro, que pelo que eu entendi não tem água. No livro, quando a Fawkes chega na Câmara Secreta, ela tá cantando e daí ela larga o chapéu nos pés do Harry e ela pousa no ombro dele e ela fica ali, tipo, ela não vai embora que nem no filme e depois volta. A espada do Godric Gryffindor, ela aparece no chapéu, assim, mas no livro o Harry coloca o chapéu na cabeça e começa a pedir ajuda, e daí a espada cai na cabeça dele, e é muito mais rápido a briga que ele tem com o basilisco. Daí depois a Fawkes volta e eles sobem pelo cano que eles desceram, e não vão pra fora da escola, que nem mostra no filme. E tem uma outra diferença logo depois disso, é que então quando o Harry, o Ron, o Lockhart, a Gina, quando eles saem da Câmara Secreta, então é madrugada, porque eles foram de noite. E daí tem os Weasley estão ali, daí o Dumbledore voltou pra escola e tudo mais, daí o Dumbledore tem aquela conversinha de sempre com o Harry, que inclusive essa é uma das minhas preferidas. E aí o Dumbledore resolve fazer um banquete no meio da madrugada, e daí quando o Harry vai pro grande salão, ele diz que é um banquete diferente de todos que ele já viu, porque tá todo mundo de pijama, e enfim, eu acho essa parte muito legal. Acho que eles deviam ter feito assim no filme também. E agora a gente vai falar um pouquinho das nossas partes preferidas. A minha parte preferida é o tempo que o Harry passa na toca, porque eu sou simplesmente apaixonada pela família Weasley. Eu sou da Sonserina, mas eu queria ser uma Weasley. E eu acho incrível o jeito que o Harry se sente bem lá, o modo que ele fala sobre a rotina dos Weasley, que eles ficam caçando os gnomos do jardim, que eles treinam quadribol, que eles ficam revezando na vassoura do Harry, e as explosões que são comuns no quarto dos gêmeos. Então eu simplesmente amo essa parte, porque dá um coração quentinho na gente de ver aquela família. E eu queria muito que tivessem colocado essa parte no filme exatamente como ela é no livro.
Mas tudo bem, né? A gente não pode ter tudo que a gente quer. Acho que a parte que eu mais gosto é logo depois que o Harry sai da Câmara Secreta, que daí ele conversa com o Dumbledore. E como o Dumbledore é meu personagem preferido, a maioria das partes que eu mais gosto tem ele. E eu acho muito legal o que eles conversam, porque o Dumbledore esclarece um monte de dúvida do Harry. E dá pra ver que o vínculo deles vai melhorando conforme o tempo vai passando. E o Dumbledore, ele sempre acaba falando aquelas frases que ficam marcadas em todos os livros e filmes, que essa, no caso, é aquela que não é nossas qualidades, mas as nossas escolhas que definem quem a gente é. Então eu acho uma parte bem legal, até porque eu gosto bastante dos discursos do Dumbledore, então. Então, gente, no vídeo de hoje não vai ter joguinho, porque eu não consegui pensar em nenhum novo. Se alguém tiver alguma dica, pode mandar. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo a gente irá de volta aqui com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!